Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho que acabamos de ouvir fala da incompreensão da mensagem do evangelho, da mensagem de Jesus. E vejam, esta incompreensão não se dá por causa do conteúdo da mensagem, mas se dá diante da disposição do coração daqueles que ouvem esta mensagem. O próprio Jesus mostra aonde está o problema: no coração insensível do povo. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado em tudo aquilo que tende a deixar o nosso coração insensível à palavra de Deus. Porque um coração insensível é um coração fechado, é um coração aonde não vai penetrar esta palavra de Deus, aonde não é possível acolher a palavra. E uma vez que esta palavra não é acolhida, ela não pode ser vivida, ela não vai encontrar ali, como vimos no Evangelho de ontem, um terreno fértil para que ela possa florescer. E também a incompreensão se dá por causa do povo que ouve com má vontade. Meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, acolher esta palavra, compreender a mensagem do Evangelho, exige de nós uma atitude de conversão, de mudança de vida. Portanto, não dá para ouvirmos a palavra de Deus e continuarmos a viver nos mesmos erros. Então, a palavra de Deus nos pede isso, a conversão. Compreender a mensagem de Jesus deve nos lançar para o caminho de conversão. Queridos irmãos e irmãs, Jesus falava aos seus discípulos, Jesus continua a falar com cada um de nós hoje. A mensagem do Evangelho é uma mensagem viva. Cabe nos questionarmos no dia de hoje. Jesus continua falando. Como eu estou acolhendo aquilo que Jesus fala? Como eu estou vivendo esta palavra? Como esta palavra tem me impactado? Como esta palavra tem florescido no meu coração? E mais, como eu tenho buscado o caminho de conversão, motivado por esse Jesus que continua a me falar.
que Ele nos ajude, que a palavra de Deus encontre em nós este terreno para florescer, que a palavra de Deus nos ajude, nos lance para este caminho de conversão. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.